Este episódio trata sobre violência e outros assuntos que podem causar gatilho. Se for um tema sensível para você, talvez seja melhor ouvir o episódio em um outro momento. Desde já, agradecemos. Segundo o Instituto Maria da Penha, o ciclo da violência doméstica é composto por 3 fases e é constantemente repetido pelo agressor. Ao final dele, pode estar o feminicídio. Daí vem até a discussão do crime passional, né? Quem já não ouviu falar quando há um assassinato de mulher? Aí, crime passional. Passional remete-se à paixão. Só que isso é uma forma também de desqualificar crime de feminicídio. Quem ama, não mata. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. Esse episódio aqui vai ser um pouquinho especial, porque a gente vai falar sobre um tema que volta e meia vocês já pediram pra gente, e a gente tem um episódio sobre esse tema. É um episódio que é o nosso 9º episódio. É lá atrás, lá em 2021. Que é o Metemos a Colher com a Cecília Damaso, que a gente convidou uma advogada pra falar sobre violência doméstica. Volta e meia aparecem alguns casos que tomam mais destaque na mídia sobre violência doméstica. E aí sempre vem gente perguntar, dar sugestão pra gente fazer sobre esse tema mais específico, né? E a gente recomenda esse episódio lá de trás. Eu cheguei a reouvir esse episódio é super longo. Eu acho que esse episódio tem 1h20, né? Porque era a época que a gente gravava mais tempo. Então, como esse assunto é super importante, a gente resolveu dar uma regravada. Então, se você já ouviu aquele episódio lá atrás, muito provavelmente você vai achar que algumas informações aqui estão meio repetidas. Mas a gente vai dar uma sumarizada, né? A gente enxugou bastante coisa pra caber nesses episódios que a gente atualmente faz de 30 minutos. Mas a gente achou que é muito importante ter um episódio nosso mais recente, com melhor qualidade, com melhor edição, sobre esse tema, até pra vocês terem acesso a essa informação com mais facilidade. A gente pensou muito também em trazer de volta esse tema, como a Ana Teresa estava falando, porque é muito antigo, tem pessoas que às vezes nem vão nos primeiros episódios, né, que a gente já fez, até porque a qualidade era diferente, enfim. E também porque recentemente a gente fez um episódio daquele nosso quadro Comentando, em que a gente comenta filmes ou séries, sobre um filme que tá em alta também, que é sobre o tema de violência doméstica, que se chama É Assim Que Acaba. Nesse episódio a gente até fala um pouco sobre isso, mas como são só 30 minutos, tinham outras coisas que a gente tinha pra falar, acabou que a gente não conseguiu dar o espaço devido e necessário para o tema da violência doméstica nesse episódio. Então, a gente juntou todos esses motivos e achou que seria importante a gente voltar aqui então e fazer esse tema mais como um lugar de conscientização mesmo, da gente informar, da gente psicoeducar sobre esse tema super sério, super importante, principalmente para mulheres, né? A gente já falou aqui que majoritariamente, se eu não me engano, acho que quase 80% do nosso público é composto por mulheres. Tô aqui pra fortalecer essa causa, dar um abraço. Então, é um tema que a gente precisa estar falando sobre, é um tema que a gente precisa se conscientizar. E antes de a gente entrar no tema, assim, isso é uma coisa que é muito importante de falar, porque toda vez que eu estudo sobre esses temas, pra minha vida pessoal e principalmente pro meu trabalho, né, como psicóloga, eu vejo o quanto que o lugar da informação é importante. Então, mulheres se informarem sobre relacionamento abusivo, sobre violência doméstica, violência contra a mulher, sobre relações tóxicas, sobre violência psicológica, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Informação é um fator de proteção para mulheres, assim. Então, não saber sobre essas dinâmicas muitas vezes é o que faz a gente se colocar nessas dinâmicas e ter uma dificuldade de sair, porque às vezes a gente tá vivendo alguma coisa, a gente tá vendo uma violência e a gente nem sabe exatamente. Então, por isso que a gente achou que seria importante a gente retomar esse tema aqui, fazer mais uma vez um episódio sobre ele, pra quem estiver ouvindo e podendo identificar se já viveu isso, se tá vivendo, e a gente dá um mínimo de uma informada e uma orientada em relação ao que é importante de saber, o que é importante de fazer nesses casos. E aí a gente pensou em começar o episódio, né, trazendo um pouco do que é, no caso, a violência doméstica perante a lei, né? Então, de acordo com o 5º artigo da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e
dano moral ou patrimonial. E aí, ao longo do episódio, a gente vai entrar um pouquinho mais em cada um desses tipos que a gente falou aqui, né? A gente quis trazer exatamente o que tá escrito na lei pra gente explicar o que são cada um desses tipos de violência. Porque muitas vezes tem coisa que eu acho que é muito óbvia, que a gente trata como violência, mas tem outros tipos de violência que também entraram mais pra discussão atualmente, que a gente muitas vezes não identifica como violência. A gente quer que vocês comecem a entender que sim, isso é violento contra você se algum parceiro ou parceira está fazendo contra você. Que ainda tem isso, gente. A gente talvez vai trazer um recorte mais heterossexual, mas violência doméstica existem em casais homoafetivos também. Com certeza. E aí eu acho que isso é importante que a Ana Teresa tá falando, justamente por esse ponto de que a gente tem, às vezes, socialmente, até nos filmes, às vezes, ou nesses escândalos, uma visão muito extrema, às vezes, do que é violência, né? Assim, como se violência fosse só o cara que espanca a mulher, por exemplo. E não, gente, não é. A gente vai trazer aqui outros exemplos, outros tipos de violência, que num contexto da pessoa ter uma informação e ter consciência do que ela tá vivendo, e até num contexto clínico, quando a gente tá atendendo, é muito importante a gente dar esse contorno, assim, né? Às vezes a pessoa tá contando sem nem ter consciência do que isso que ela tá vivendo, e quando a gente fala de violência psicológica e violência sexual, eu quero focar muito nisso, né? Como que isso aparece nas relações, sem as pessoas perceberem, também é violência, assim. Você não precisa estar sofrendo agressão física para estar vivendo uma relação de violência. E é muito sobre isso que a gente quer falar aqui também. Então, o primeiro tipo de violência que eu quero trazer pra a gente começar, né, a falar dos tipos que existem é a violência física, que eu acho que é a mais óbvia que todo mundo conhece, que é a agressão física, né? Então, é qualquer conduta que ofenda a integridade, a saúde do corpo da mulher. Então, exemplos é se alguém te espancou, te estrangulou, lesões com ou sem objetos cortantes, perfurantes, provocar queimadura em você, tudo aí que for te agredir, né, que deixou marca, e além, não precisa nem deixar marca, assim, entra como violência física, e essa é uma violência que você tem que se atentar, sim, não só em você, mas quando você tá vendo outras pessoas também sofrendo esse tipo de violência. E outra coisa que eu acho importante pontuar dentro disso, dentro de todos os tipos, né, mas eu acho que a física também é uma que às vezes pode parecer muito sutil a violência, né? Então, por exemplo, às vezes não deixa marca, mas eu fico imaginando, eu tô fazendo um movimento, vocês não conseguem ver, mas assim, quando a pessoa te segura com muita força. Segura com força, algumas vezes deixa até roxo também aquilo ali. Exatamente. Então, é relacionado à parte física mesmo, né? Que ofenda, como a Ana Teresa estava falando, essa integridade ou saúde corporal. E esse é um ponto muito importante. Não precisa necessariamente deixar marcas, né? Então, isso a gente vê com muita frequência, que são essas coisas mais sutis mesmo, né? Mais fáceis, entre aspas, de não serem percebidas ou de serem levadas como se não fosse grande coisa. E aí eu tô pensando muito nisso, né? Assim, que quando tem essa forma mais agressiva, um pouco mais forte de segurar às vezes, isso já contaria como violência física. Então fiquem atentas a isso. Pode ser sutil, mas faz parte também. A outra violência que a gente quer trazer pra vocês é a violência psicológica. Talvez a gente vai aprofundar um pouquinho nela. Que é qualquer conduta que cause dano emocional à vítima, né? E diminuição da autoestima, que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da mulher. Então, assim, uma questão de você se desenvolver, de você ter autoconhecimento, de você amadurecer, isso também tá na minha violência psicológica, gente. Ou a qualquer atitude, né, qualquer conduta que vise degradar ou controlar as ações, os comportamentos, as crenças e as decisões de uma mulher. Por exemplo, manipulação, gaslighting, vigilância constante dessa mulher. O que ela tá fazendo, né? Porque ela tá tomando as decisões, insultar, chantagem, explorar ela e ridicularizar ela. Eu quero fazer um adendo aqui ao gaslighting, porque algumas vezes a gente não sabe, né? Uma palavra em inglês, algumas vezes pode ser meio confuso. Sorry! Mas uma definição que eu achei que foi bem concisa, e eu acho que pode ajudar pra quem não sabe, gaslighting é quando você distorce ou omite fatos para deixar a mulher em dúvida sobre o que aconteceu, sobre a memória dela, sobre a sanidade dela. Então, assim, você sabe que alguma coisa aconteceu e aí ele conta outra versão e você fica, não, calma, não é isso. Aí ele fica, não, você tá maluca, é óbvio que isso não aconteceu dessa forma, isso você tá inventando. Isso é gaslighting. E, gente, isso é uma coisa que eu queria focar tanto, porque eu acho isso, assim, tô falando eu acho, né, porque a gente não chegou a buscar dados, a gente pode até trazer isso depois pra vocês aqui, mas eu arriscaria dizer que se existe uma estatística da presença de gaslighting em relações, e falando agora desse recorte heterossexual, eu diria que é muito alto. Inclusive em relações que, a princípio, podem até não ter necessariamente outras formas de violência, pode não ser necessariamente uma relação abusiva, mas é tão comum.
Eu vejo isso frequentemente, até nos homens da minha vida, assim. Esse lugar de questionar mesmo. Porque tem pessoas que fazem isso com mais frequência e tem homens que fazem isso intencionalmente, de forma consciente. Mas eu percebo como que é estrutural do patriarcado, do machismo, da sociedade, frequentemente esse tipo de atitude, né? Isso da violência psicológica eu também acho muito complexo e importante da gente focar aqui. Até tô pensando aqui agora, comentem aqui embaixo na caixinha se vocês acham que seria interessante a gente fazer isso. Eu tô pensando da gente pegar filmes clássicos de romance, de comédia romântica, que escancaram isso, mas como se fosse o molde, né? Porque a gente sabe, a gente cansa de falar isso aqui no podcast, como que a gente muitas vezes espelha as nossas relações naquilo que a gente aprendeu, frequentemente, inclusive, com o que a gente aprendeu culturalmente. Gente, pra quem nasceu ali nos anos 90, até algum ponto, assim, nos anos 2000, os clássicos de romance, de comédia romântica, retratam relações muito tóxicas e muito abusivas entre homens e mulheres e com muita presença de violência psicológica, assim. Então, tudo isso que a natureza descreveu, né? De prejudicar ou perturbar o desenvolvimento da mulher, de um dano emocional, diminuição da autoestima, controle das ações, dos comportamentos, essa ridicularização. Isso é muito comum e é muito comum nesses filmes, né? Assim, dentro desse ideal de amor romântico, fica esse jogo, né, de uma violência psicológica, então dessas humilhações, manipulações e violências em nome do quê? Em nome do amor. Não dá pena. Vai. Não. Nossa. Ainda tem isso, né? Porque isso é importante a gente frisar da violência psicológica. Ela talvez fique menos escancarada, primeiro, porque socialmente a mulher já fica nesse lugar de obediência, né? De obediência do homem, num lugar hierárquico menor que o homem, hierárquico mais baixo. Você tá ali pra servir também um pouco o homem, de estar ali pra estar apoiando a grande estrela do show, porque você não é a grande estrela do show. E se a gente aprende que, por exemplo, a pessoa, esse cara, ele tá te controlando, ele tá te vigilando, que ele tá falando pra você trocar de roupa, em nome de amor e preocupação, que é frequentemente o que a gente aprende, né? Sobre amor romântico. Amor é controle, amor é esse controle, essa preocupação excessiva é amor. Percebem como é fácil a gente acabar caindo nessas dinâmicas? Mas, gente, isso é violência também, assim. Se você vivencia isso, né? Tava até ouvindo um podcast falando sobre isso, do quanto que a violência psicológica é um processo, frequentemente, de cisão, assim, da mulher, da pessoa, né? Que vive isso, de uma coisa de fragmentar mesmo, porque é aquilo que mina a sua autoestima. Então, se você se percebe na relação que você tá, questionando muito sobre você mesma, questionando sobre suas decisões, né? Assim, nessa confusão, se culpando muito, não é fato, mas é possível que você esteja numa dinâmica de violência psicológica, assim. Queria listar aqui alguns desses sinais de uma violência psicológica. Então, como eu tava falando, aquilo que vai te despersonalizando como pessoa, um ciúme excessivo, invasão de privacidade, controle sobre o comportamento, como a Ana Teresa estava falando, né? E como eu estava falando, são comportamentos normalizados pelo ideal do amor romântico. Um afastamento de pessoas próximas. Quando a pessoa frequentemente invalida os seus sentimentos e te manipula para você se sentir culpada pelos seus sentimentos, por aquilo que você está sentindo e compartilhando. Umas exigências ou ameaças fora do limite, assim, da pessoa. E esse controle do emocional, assim. Isso tudo são formas de violência psicológica. Então é importante a gente ficar atento a isso. O outro tipo de violência também que pode acontecer num relacionamento é a violência sexual. Que aí é qualquer conduta que constranja a presenciar, manter ou participar de uma relação sexual que você não deseja. E isso pode ser mediante uma intimação, uma ameaça, uma coação ou o uso da força mesmo para você estar participando dessa relação não desejada. Então, um exemplo, a gente tem o estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos, isso é muito importante, forçar matrimônio, forçar gravidez, forçar prostituição, isso tudo é violência sexual. E volto a dizer, gente, a gente pode pensar em termos extremos, inclusive ali no filme, é assim que acaba, tem uma cena, né, de estupro, e que naquela cena talvez é interessante, porque no início pode parecer um pouco mais sutil a violência sexual do nosso protagonista com a nossa protagonista, né, com a Lily. E depois fica um pouco mais escancarado, quando ele tá usando mais da força dele, quando ele tá se impondo mais ali com a força física dele, enquanto ela tá ali desesperadamente pedindo pra ele parar. Ali talvez seja uma versão mais escancarada dessa violência sexual, mas, gente, fiquem muito atentos, porque não necessariamente precisa ser tão escancarado assim.
se você já falou que não pra pessoa, se você já, assim, demonstrou um desconforto e de alguma forma aquela pessoa continuou, ou tem esses discursos, né? Nossa, mas então você não me ama. Então, assim, é uma coisa, tem uma manipulação por trás. E num relacionamento, principalmente num relacionamento heterossexual, tem muito esse olhar de que a mulher precisa satisfazer o homem sexualmente falando. Então, cai num lugar muito fácil de, por meio dessa manipulação, de uma culpabilização, algo mais indireto. O que eu tô querendo dizer é que não precisa ser por meio da força. E por isso que a violência sexual, ela é tão comum dentro dos relacionamentos. Mas, gente, é tanta violência quanto. A gente pode ir pro outro tipo de violência também, que eu acho que essa talvez não seja tão óbvia para muitas pessoas, que é a violência patrimonial, que é qualquer conduta que a pessoa possa ter, né, o abusador possa ter, que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens que você tem de valor, né, direitos ou recursos econômicos, incluídos destinados para satisfazer as suas necessidades. Exemplos disso: controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia é um tipo de violência patrimonial, destruição de documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela gosta. Então, quebrar coisas que você gosta, usar o seu nome para fazer coisas que você talvez não esteja tão de acordo. Isso tudo é violência, gente. São direitos de vocês de ir contra isso. E, inclusive, mais uma coisa que eu fico pensando do quanto que não é comum nas relações hoje, e aí eu penso que a violência patrimonial com certeza existe em casamentos, mas o quanto que é comum também quando a mulher decide se separar, né? A violência patrimonial muitas vezes é usada no momento em que a mulher tá querendo sair dessa relação. E a gente também tem a violência moral, que eu acho que também muitas vezes para as pessoas, né, pode ser algo também sutil, que é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Exemplos práticos disso, pessoal: acusar a mulher de traição, sendo que talvez ela nem tenha traído, gente. Emitir juízos morais sobre a conduta. Ah, mas mulher que tem homem não faz isso. Ah, mas não faz aquilo. Namorada não faz isso. Esposa não faz aquilo. Fazer críticas mentirosas. Você inventar aí mentiras pra você dar uma controlada também, né? Dar uma machada ali nessa mulher. Expor a vida íntima dessa vítima. Rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole. De falar que não é mulher direita porque faz isso, você xinga ela. Desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir também. Então, mais uma vez, eu fico aqui pensando o quanto que não existe isso nos filmes que a gente consumiu quando a gente era adolescente. Mesmo, gente, assim, eu tô aqui já pensando que a gente precisa fazer um episódio sobre isso, de pegar esses filmes e destrinchar. Porque o quanto que não existe de violência psicológica e violência moral. E aí, assim, o que eu tô querendo dizer é que são violências que aparecem de uma forma muito normalizada, como se isso fizesse parte do relacionamento e não tivesse nada com isso. E aí que a gente tem que ficar muito atenta, afinar essa nossa escuta e percepção de que isso é violência, isso não é pra fazer parte de uma relação saudável. E agora que a gente listou todos os tipos de violência que você pode estar sofrendo na sua relação, pra você começar a ficar atento pra amigos e amigos que podem também estar sendo submetidos a esse tipo de violência que você não conhecia, a gente quer também abrir um pouco de espaço aqui no podcast pra gente falar um pouco do ciclo da violência nesses relacionamentos abusivos. Porque a violência, ela é um ciclo, né? Porque se chega um abusador e ele maltrata uma vítima e só fica maltratando ela pega e sai da relação, gente. Seria super simples de sair de uma relação abusiva assim. Mas não, a relação, ela tem ciclos, ela tem momentos que as coisas pioram, tem momentos que as coisas melhoram. E a gente quer explicar o mecanismo que faz as pessoas se manterem nessas relações. Obviamente, tem uma complexidade um pouco maior, mas a gente normalmente vê em 3 fases esse ciclo que acabam mantendo a vítima ali. E o primeiro estágio do ciclo é o aumento da tensão entre o casal. Então, o agressor, ele se mostra mais tenso, irritado por coisas insignificantes, muitas vezes, tem acessos de raiva. Ele algumas vezes pode chegar a humilhar a vítima, fazer ameaças, destruir alguns objetos, mas ainda não tá diretamente a mulher. É aquele cara mais estressadinho e tudo mais, que você tenta relevar, né? O temperamento dele, ele tá ali alfinetando mais, mas vai levando, ele é um cara legal no final. A mulher, ela tenta acalmar o agressor, fica aflita, ela evita coisas que podem provocar ele pra não ficar acionando esse temperamento de ser mais esquentadinho. Em geral, a vítima nesse estágio, ela tende a negar que isso tá acontecendo com ela, né? Que essas provocações, que já essas violências, de certa forma, estão acontecendo com ela. Ela esconde muitas vezes os fatos das demais pessoas. Isso eu já vi muito acontecer no meu consultório, até no sentido de, mas se eu falar o que o cara faz, a minha família não vai gostar, os meus amigos não vão gostar. E aí, nessas horas, a gente tem que começar a se questionar, mas se você precisa esconder isso, será que isso já não é um problema na relação?
E muitas vezes, né, a vítima nesse local ela acha que tá fazendo algo de errado pra justificar esse comportamento do agressor. Ou que ele teve um dia ruim, sabe? Nunca é culpa dele, que ele não sabe lidar com as emoções dele. A culpa é minha, a culpa é do trabalho, a culpa é externa. Então, essa tensão ela pode durar dias ou anos. Pode ser um comportamento ali do cara tá sempre meio estressado, porque tem relacionamentos que chegam a ter agressão, mas eles não a agressão não começa nos primeiros anos de relação, não começa nos primeiros meses de relação. A agressão vai evoluindo. E esse aumento da tensão, esse momento de tensão dentro da relação, é que a gente tem que ficar atento, porque quando ele já começa a ser agressivo, mas ainda não tão explicitamente com você. E aí, as duas palavras que estão me vindo ouvindo você falando, Ana Teresa, dessa fase do aumento da tensão é medo. Assim, que existe um medo já na vítima, ela já percebe, já sente esse desconforto. E aí, referenciando o filme que a gente falou, assim que acaba, a gente vê isso nitidamente ali no filme, pra quem já assistiu ou quem quer assistir. Acho que o ciclo fica bem escancarado. E negação também, né, como você falou. Uma fase que tem esse medo, mas tem uma negação muito grande da vítima de querer aceitar e de conseguir até, não é nem de querer, né, mas de conseguir aceitar que ela tá passando por aquilo. E aí a gente passa pro próximo momento do ciclo da violência, que é o ato da violência em si, né? Então é a fase que chega à explosão do agressor, né? Então a falta de controle dele em relação às próprias emoções, em relação à própria agressividade, à própria raiva, chega num limite e leva a um ato violento. Então, toda aquela tensão acumulada na fase do ciclo anterior, como a Ana Teresa estava falando, ela se materializa numa violência. E aí, volto a dizer, gente, não necessariamente é uma violência física, tá? Quando a gente tá falando aqui, pode ser qualquer uma dessas que a gente tá falando ali. Seja uma violência verbal, uma violência de fato física, uma violência psicológica, uma violência moral ou patrimonial ou sexual até, né? Então, mesmo tendo a consciência de que o agressor tá fora do controle e tem um poder destrutivo grande em relação à vida, a sua vida, né? A vida da vítima, o sentimento da mulher frequentemente é de paralisia, assim. É de impossibilidade de reação. E ela sofre de uma tensão psicológica e sente medo. Pode sentir um ódio, inclusive, mas um ódio é complexo, né? Porque às vezes é um ódio do agressor, mas como ela não consegue expressar, colocar pra fora esse ódio do agressor. Isso a gente vê muito na Gestalt, né? É como se o ódio voltasse pra ela. Então, já que ela não consegue botar essa energia pra fora, até porque não é seguro botar essa energia pra fora, né? Essa energia se volta contra ela. Então, frequentemente, é um ódio de si própria, mas entre muitas aspas, mal direcionado. É frequentemente uma solidão, inclusive, né? Porque a gente chegou a falar que uma das formas de violência é do afastamento dessa mulher da rede de apoio, é de um isolamento dela, então ela pode se sentir muito sozinha, pode sentir uma pena de si mesma, vergonha de estar passando por isso, confusão, dor. É um momento muito complexo psicologicamente e emocionalmente, assim. E aí, nesse momento, a mulher pode acabar tomando decisões. As mais comuns, né, que a gente conhece são buscar uma ajuda, denunciar, se esconder na casa de amigos e parentes. A gente também vê isso no filme Assim que Acaba. Pedir a separação e até mesmo, dependendo do caso, né, do desamparo dessa mulher, ela pode chegar a se matar. E geralmente, esse é o momento que haveria um distanciamento do agressor, se chegar a isso, né? Se chegar a esse distanciamento. Mas porque ali, de fato, aquela mulher tá mais em contato como se fosse com a realidade daquela situação, com a realidade daquela pessoa. Então, ela pode acabar tendo esses movimentos para se proteger mesmo. Então, como tem esse ato de violência, a mulher, ela consegue se tirar da situação. Mas aí, o que acontece logo em seguida, chegou no final do nosso último estágio. O homem se arrepende, porque ele vê a mulher se afastar e começa a ter um comportamento carinhoso. É o que a gente chama da famosa lua de mel. O casal entra na lua de mel. Então, nessa fase, ela é muito caracterizada pelo arrependimento do agressor, que se torna a pessoa mais amável para conseguir a reconciliação. Então, a mulher se sente meio confusa também, meio pressionada algumas vezes a manter o relacionamento. Até porque muitas vezes você vai ouvir conselhos do mas ele é tão bonzinho, ele é tão legal. Porque muitas vezes o agressor, ele é agressivo entre quatro paredes. Mas não necessariamente ele é tão agressivo na frente dos outros. Então, ele busca ter uma reputação legal, até muitas vezes para manipular a própria mulher e falar: mas olha como todo mundo gosta de mim. E ainda tem casos mais complexos, que existe o casamento, existe filhos. Então, existe aquela pressão para você manter aquela unidade familiar, né? Então, é a fase que as mulheres, elas têm as suas expectativas e esperanças que o parceiro mude muito alimentadas. Então, a sensação de que foi muito ruim, mas agora vai melhorar. O que os estudos demonstram é que a próxima explosão de raiva só vai piorar e piorar e piorar. Então, por mais que você ache que vai mudar, a tendência é piorar essas explosões. Porque o que acontece? Esse homem viu que foi agressivo e não te perdeu. E esse homem vai ser agressivo de novo e ele viu que ele não te perdeu. Isso está sendo infelizmente, não tô falando que a culpa é sua, mas isso é um reforço pro comportamento dele. A tendência é que a violência vai crescer nessa espiral. E esse ciclo que a gente acabou de descrever
descrever vai se repetir várias vezes. E é importante destacar que muitas mulheres acreditam que também depende delas a mudança do parceiro. Então, se lembra que a culpa nunca é do homem, a culpa é sempre do externo? Então, a mulher começa a se responsabilizar pela mudança do parceiro e tentam se esforçar para não ter o aumento da tensão. Então, já que ele é meio explosivo, não preciso sair com os meus amigos, não preciso usar esse tipo de roupa, não preciso sair com as minhas amigas, não preciso estar trabalhando. Muitas vezes eu posso sair do meu emprego, né? E me dedicar só à família, me dedicar só àquele ambiente. Então, nesse momento é que a mulher começa a ter essas atitudes de parar de falar com pessoas, pode até incluir familiares. Ela começa a ceder pros ciúmes do parceiro, deixar de usar roupas, maquiagem. E, assim, é muito triste de ver isso, porque você começa a se moldar para não gerar nenhuma desregulação emocional do homem. Sendo que, na verdade, quem deveria aprender a lidar com as próprias emoções é o próprio homem. Mas a gente sabe, né, como a gente já falou muito aqui, que isso é muito social, né? Que a gente é vendido essa ideia de que a gente vai mudar esse homem. Mais uma vez, falando dos filmes, é isso que esses filmes ensinam pra gente. Então, a ideia é que nesse ciclo, o que acontece? A mulher, ela acaba se responsabilizando pelas emoções e comportamentos do parceiro e tirar a responsabilidade dele pelos atos dele. O quanto que eu já vi isso no meu consultório, assim, né? Outra coisa que acontece entre as mulheres que sofrem violência é uma insensibilização ou dessensibilização, assim, né? E aí a gente pode fazer essa analogia, por exemplo, com o uso do álcool. Uma pessoa que não bebe, quando ela toma um copo de cerveja de estômago vazio, provavelmente já vai ficar bêbada. Mas, se ela começar a beber todos os dias, né, com frequência, se todos os dias ela beber um copo de cerveja, depois de um tempo, já não vai mais ter um efeito, né? Então, é como se o limiar daquela pessoa fosse ficando maior e maior e maior. Isso acontece porque o organismo ele aumentou o limite de tolerância para produzir certos efeitos. Isso também acontece com a violência, isso também é muito frequente da gente ver, né? A pessoa realmente é como se ela ficasse dessensibilizada mesmo para aquelas falas. Então, às vezes, uma mesma pessoa, como a gente estava falando, né, que nunca ouviu uma coisa dessas antes, escuta e fica muito chocada. Isso acontece, inclusive, às vezes com a gente ali na clínica, né? Mas a gente percebe que a pessoa contando, às vezes, ela não conta com esse choque ou com essa surpresa. Porque o limite de tolerância dela já tá muito assim, é como se aquilo fosse normal, que aquilo já fizesse parte. Então tem esse processo mesmo de naturalização para quem sofre por conta desse processo de repetição. E durante essa fase de lua de mel, tem um momento calmo, gente. Por isso que eu falei, a relação, ela não é ruim o tempo inteiro. Por isso que é difícil muitas vezes para a vítima sair. Então tem um momento ali que o homem tá tentando mudar, tá fazendo esforço, que a mulher se sente feliz por estar vendo que ele realmente tá tentando, que tem algumas mudanças de atitude. E também vem aquela lembrança, poxa, mas já foi tão bom em outros momentos, ele tá tentando, vamos tentar manter aqui esse relacionamento. E como dá pra ver que o homem tá com remorso, que ele se arrepende do que ele fez, a mulher vai se sentir responsável por ele, o que também estreita essa relação de dependência entre vítima e agressor. E por fim, depois que acaba essa lua de mel, você vê que os esforços estão sendo cada vez menos, as atitudes novas estão sendo cada vez menos, o padrão vai voltando, volta o momento de tensão e as agressões. E o que é muito importante a gente falar aqui, gente, que a gente sabe que é complexo, é mais fácil falar do que fazer, mas a importância das mulheres ou das pessoas, né, que estão vivenciando isso, de não se calarem. Claro, dentro de um contexto de segurança, né, mas é muito importante, porque quando a vítima, ela se silencia diante da violência, o agressor, ele não se sente responsabilizado pelos atos, como a gente estava falando, né? E, inclusive, frequentemente, a primeira vez, ou a segunda ou a terceira que você tentar responsabilizar ele, ele vai tentar te responsabilizar de volta. Mas é muito importante não se calar, porque, assim, a gente não tá nem contando aqui com o fato que a sociedade, nas diversas práticas dela, reforça essa cultura patriarcal e machista, o que dificulta a percepção da própria mulher de que ela tá vivenciando esse ciclo de violência. Então, é por isso que os movimentos como aquele Me Too, que viralizaram, né, assim, em relação à violência sexual, são tão importantes, que é justamente esse movimento de falar sobre, de conversar com as outras pessoas, porque às vezes tem 10 mulheres numa sala e as 10 mulheres vivenciaram isso, mas se nenhuma falar, é capaz que todas achem que só elas estão vivendo aquilo, sintam aquele sentimento de solidão que a gente falou, principalmente levando em consideração o que a gente falou, que o agressor, ele frequentemente tenta isolar essa vítima. E é muito difícil, gente. Para sair de uma violência psicológica, física ou qualquer, na verdade, e de uma relação que tenha violência, é necessário uma rede de apoio, porque é muito difícil sair sozinha assim. Requer uma força. E não é no sentido de que essas mulheres são fracas. Não, é porque elas estão numa situação realmente muito difícil. Então, não se calem, conversem sobre. E se vocês não têm espaço para falarem e responsabilizarem o agressor de vocês, comecem contando para as pessoas próximas, para a rede de apoio de vocês, buscando alguma ajuda, inclusive
profissional em relação a isso. Mas é muito importante não ficar calada e não ficar sozinha. Pra gente finalizar aqui o episódio, é possível sair do ciclo. É muito difícil, não é simples. A gente pode fazer um episódio só sobre essa questão de como denunciar, de como sair, porque aí são outros 500, existem muitas particularidades, até porque a gente tem que ver qual é o nível de risco que essa mulher tá inserida, qual é a rede de apoio dela, quais são as condições possíveis pra ela, porque tem gente que pode estar no mercado de trabalho, tem gente que não tá. E uma coisa que é importantíssima pra qualquer pessoa que você vê que tá sendo vítima, gente, é estimular a independência financeira. Porque a independência financeira vai abrir muitas portas pra essa mulher se ela for dependente desse abusador. Então, é possível sair com um ciclo. Tem intervalos, né, nesses relacionamentos. Não é ruim o tempo inteiro, mas os intervalos eles vão ficando cada vez menores com o passar do tempo. Então, você notou esse ciclo? Corta. Eu acho que quando houver o primeiro grito, a primeira agressão, não espera pra ter outra. Porque vai ser um ciclo que vai se reproduzir e nos casos mais extremos pode levar ao feminicídio no final, com a vítima morrendo, se as agressões continuarem e isso for se escalonando. Isso é uma coisa importante a gente reforçar antes da gente fechar, assim. Que a gente sabe que um dos motivos das mulheres ficarem, como a gente falou aqui, é porque o relacionamento não é de todo ruim. Inclusive, isso é uma coisa que o filme é assim que acaba mostra, né? Às vezes a nossa protagonista lá, a Lily, quando ela imaginava a relação, já tendo noção das agressões, via uns flashbacks dos momentos de agressão e via uns flashbacks dos momentos de ultra romantismo, assim, daqueles momentos ótimos, o pedido de casamento. Porque existe isso mesmo. O relacionamento, ele pode ter esses diferentes recortes do momento que tá muito bom e do momento que tá muito ruim, no momento que tem a violência. Mas é muito importante, assim, essa percepção, né, de que a violência não tem momento bom possível de diminuir o tamanho e o efeito que a violência tem. Então, no momento que você percebe, é muito importante tentar quebrar esse ciclo e buscar relações que tenham esses momentos muito bons e muito positivos, mas que você não precise viver violências para ter esses momentos bons e positivos. E esse foi o episódio de hoje, gente. Se vocês gostaram, compartilhe com as pessoas. Se vocês gostam do podcast, gostam do conteúdo que a gente produz, deixa aí a sua classificação com 5 estrelinhas. Ajuda a esse episódio e ao podcast a chegar em mais pessoas. A gente usou como referência para fazer esse episódio o livro A Prateleira do Amor, da Valesca Zanello, como também a gente usou informações do próprio Instituto Maria da Penha, que vocês também podem entrar por lá para entender melhor como denunciar, como prosseguir, enfim. Lá vai ter, a gente vai deixar aqui também na descrição do episódio, o endereço pro site, se vocês quiserem. E também não deixa de seguir a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o podcast Psicologia Sincera. Vocês podem me achar no arroba Ana Tereza Cavalcante e Ana Luísa. No arroba psicóloga Ana Luísa Braz. Aqui embaixo na descrição do episódio também vai ter o Instagram do nosso editor Rodrigo Moreno e do nosso designer Fernando Picamilho. Pra quem gosta dos nossos conteúdos e quer um conteúdo extra, um episódio extra do Psicologia Sincera por mês, além de ter acesso à nossa biblioteca exclusiva de conteúdos lá no Orelo, vocês podem se tornar nossos apoiadores. A gente também vai deixar o link aqui embaixo. É outra plataforma para vocês contribuírem com um valor simbólico mensalmente e terem acesso a todos esses benefícios. Se vocês acham que mais mulheres precisam ouvir esse episódio, como a gente estava falando, né? Informação é um fator de proteção. Não deixem de compartilhar esse episódio com outras mulheres, de marcar a gente, de dar 5 estrelinhas, que isso ajuda muito na divulgação para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.